Assassinato do jornalista brasileiro Vladimir Herzog é julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Reunião da OTAN é marcada por debates sobre investimentos militares. O Conselho de Segurança discute questões territoriais relacionadas ao conflito entre o governo da Turquia e o povo curdo. Começa agora a TV ONU. Olá! A partir desta quinta-feira, a Corte Interamericana de Direitos Humanos discute o assassinato do jornalista brasileiro Vladimir Herzog no período da ditadura militar no Brasil. A enviada especial pela Globo News, Niara Cavalcante, tem mais informações. A Corte Interamericana de Direitos Humanos se reuniu hoje pela manhã para discutir o caso de Vladimir Herzog, jornalista que foi morto e torturado durante a ditadura militar. Agora há pouco, a viúva do jornalista, Clarice Herzog, depois na corte e frisou que apenas indenizações não são suficientes. Para ela, os torturadores devem ser presos. O governo, por sua vez, acredita que já fez tudo o que podia em relação ao caso. Nós vamos falar agora com o agente de governo do Estado brasileiro, Altair Filho. Ele vai nos explicar um pouco o funcionamento do governo. Bom dia, senhor agente. Por que o Estado brasileiro considera que esse caso não deve ser julgado na Corte de Direitos Humanos? Bom dia a todos. Bem, quando o Estado brasileiro vem e diz que esse assunto não deveria ser apreciado pela Corte, não é pelo desmerecimento, pela questão material em si. Nós reconhecemos a importância do assunto. A questão é que o crime aconteceu há 40 anos atrás. O Estatuto da Corte e a Convenção Interamericana que institui a Corte são claros em dizer que a petição inicial deve ser impetrada em até 6 meses após o fato ocorrido. Isso ocorreu há 40 anos atrás. Então isso são questões procedimentais, são questões processuais da própria Corte, do próprio Estatuto e da própria Comissão que impedem a discussão do assunto. E o que o governo já fez para compensar esses crimes de tortura que aconteceram durante o período da ditadura militar? O governo fez muito, o governo tem avançado muito no sentido de reconhecer os erros do Estado brasileiro nos anos da ditadura militar. O primeiro passo é o próprio reconhecimento do crime. O governo reconhece que o Estado brasileiro cometeu o crime de tortura, reconhece que foram agentes do Estado e em nome do Estado que torturaram pessoas. Esse é o principal passo, que é o reconhecimento do crime. E a partir de então, o governo toma medidas no sentido de reparar aos familiares e às pessoas que sofreram com essas atitudes do Estado, do governo. E essas atitudes são no sentido de indenizações à família do jornalista Vladimir Herzog. Mas o que nós podemos fazer é medidas que minimizem o sofrimento que as vítimas passam. E todas essas medidas já são adotadas pelo governo. Portanto, não há mais o que discutir nesse sentido, porque as medidas que a Corte iria recomendar ao governo, o governo já toma. Que são medidas de reparação, de indenização e medidas reparatórias no sentido de reconhecimento público e de prevenção para que esses crimes não aconteçam mais. Obrigada, senhor agente. O julgamento da Corte Interamericana dos Direitos Humanos vai continuar até amanhã, quando deve ser dada a sentença final do julgamento. Durante o primeiro dia de reuniões na OTAN, foram consideradas soluções para a situação de investimentos militares da organização. A presidente da Itália, Mariana Estrela, foi um dos destaques por ditar o ritmo das discussões enquanto apresentava sugestões de projetos. Confira na reportagem de Bruno Melgaço. A reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte teve início nesta quinta-feira, às 9 horas. O tema discutido é a revisão das receitas orçamentárias militares da organização. O argumento predominante nos primeiros momentos da reunião foi o aprimoramento do projeto conhecido como Smart Defense. Esse projeto visa remanejar os gastos militares de forma a otimizar os investimentos. A Smart Defense ela é essencial nesse aspecto, no sentido de que ela otimizaria esses gastos. Não seria uma questão de aumentar ou diminuir esses gastos, seria uma questão apenas de especializá-lo e de direcioná-lo a uma melhoria dos serviços prestados pela OTAN. Após o início das discussões sobre as melhorias no Smart Defense, o presidente da Grécia, Sr. Praciano, e em seguida outros países sugeriram que fossem considerados a porcentagem do PIB que iria para esse investimento, além de quem iria financiá-lo. A ideia do Smart Defense
é interessante e parece ser promissora. Porém, o problema que a Alemanha vê é relacionado aos gastos orçamentários, onde países que fazem parte da zona do euro estão terceirizando os seus investimentos e assim a Alemanha, por exemplo, acaba fazendo investimentos indiretos a mais do que o necessário. Poder investir nesse momento, inclusive de crise, nós ficamos temerosos com a aplicação do Smart Defense. Apesar de sermos favoráveis, achamos que temos que ir com cautela até sua aplicação, porque alguns países estão liderando os custos orçamentários do Smart Defense e ficamos com medo que países que não investem tanto assim com o seu PIB, por não ter condições, possam ficar à mercê de algumas decisões dentro da OTAN. Durante o período da tarde, a reunião permaneceu em impasse. Quanto do PIB cada país membro da OTAN destinaria aos investimentos militares? Argumentos diversos foram utilizados para justificar as diferentes distribuições da porcentagem do PIB. Houveram países, como a Itália, que recomendaram para as nações mais afetadas pela crise que elas pudessem ressarcir esse fundo posteriormente, quando a crise passasse. Essa medida sofreu duras críticas e o impasse permanece. Brenda, e o repórter Bruno Melgaço está neste momento na cúpula da OTAN para conversar com o presidente do Afeganistão, Carlos Azevedo. É com você, Bruno. Boa tarde. Estou aqui com o excelentíssimo senhor presidente do Afeganistão. Senhor presidente, você acredita que talvez a medida dos Estados Unidos de continuar insistindo na porcentagem do PIB, na alta porcentagem do PIB, para os investimentos durante a incursão da OTAN no seu país e os investimentos gerais em relação às incursões militares, talvez possam ferir a soberania do nosso país? Na verdade, a preocupação do Afeganistão é que seja cumprido o acordo em que a retirada total das tropas seja feita no ano que vem. Enfim, em meados desse ano, 2013, foi passado por controle das forças afegãs sobre os exércitos e nós gostaríamos que até ano que vem fossem tirados todos os exércitos estrangeiros do nosso país, conforme foi acordado. Enfim, então a correlação entre esses dois elementos da sua pergunta, enfim, a nossa preocupação é que o aumento do PIB nas participações militares bota em risco o cumprimento desse acordo. A permanência de tropas estrangeiras no Afeganistão após 2014 é visto com muito maus olhos pelo Afeganistão, que é uma nação que está disposta a cumprir com o que foi acordado, que a retirada total seja feita até o final do ano que vem. E em relação à porcentagem do PIB, senhor presidente, quanto dessa porcentagem que você acha que é recomendável para investir militarmente na OTAN? Olha, é muito delicado conversar sobre esse assunto à medida em que é um pouco de muita pretensão minha o Afeganistão dizer qual a porcentagem que os países europeus e americanos devem investir em termos militares. Mas, enfim, enquanto nação convidada aqui, enquanto nação que tem voz no debate, eu não acho que seja apropriado falar em um número específico, mas em tempos de crise a prioridade natural é tirar gastos em certos setores militares de menor interesse geral da população e investir mais em setores que foram cortados. Por exemplo, na Europa, os grandes cortes foram do lado social e financeiro. São lados que, enfim, atingem diretamente a população, que é aquela que, em grande parte, financia e representa o Estado. Então a gente imagina que, às vezes, aumentar os gastos militares em detrimento desses áreas sociais não seja, enfim, a melhor maneira de se combater a crise. Mas, de novo, eu gostaria de enfatizar que eu sou apenas um convidado na conferência e os países têm autonomia de lidarem com as questões da maneira que eles achem adequada. Eu sou um país presente, não sou um país importante. Muito obrigado, senhor presidente. Voltamos aos estúdios. O Comitê de Segurança se reuniu nesta quinta-feira em Nova York para discutir as questões étnico-políticas referentes à presença dos curdos em território da Turquia. Veja a matéria de Isabela Miranda. O conflito armado entre a República da Turquia e os grupos rebeldes curdos foi o tema principal do primeiro dia de debates do Conselho de Segurança da ONU. A delegação francesa se mostrou solidária à situação do povo curdo. Não é só na Turquia que tem curdos, entende? Se você simplesmente liberasse a parte curda da Turquia, isso iria gerar com certeza conflitos com o Iraque, com a Síria, entende? Síria e Irã. Então, assim, eles têm que se entender entre eles mesmos, entende? É uma questão interna mesmo. Os delegados representantes da Coreia do Sul apresentaram um documento provisório, sugerindo que a Turquia aceite uma mediação no conflito turco-curdo, de modo a acelerar as negociações. Bem, o Conselho de Segurança está tentando formalizar uma eleição entre os líderes curdos
para que entre esses líderes curdos e o Conselho de Segurança seja feita uma mediação para que os conflitos sejam diminuídos. E com isso, os ataques terroristas acabem. A população curda exige uma separação da Turquia para a criação de um Estado independente ou uma maior autonomia da etnia no país. Propostas que a delegação turca não parece disposta a aceitar, até agora. Os ministros da Turquia afirmaram que seu país não irá tolerar o terrorismo praticado pelos rebeldes curdos. Nós apenas não aceitamos que esses ataques estão sendo perpetrados não pela representação legítima dos curdos, mas sim por organizações terroristas que estão buscando ideais que não representam a vontade do povo curdo. O comitê volta a se reunir amanhã para prosseguir com as discussões. A TV ONU fica por aqui e até a próxima edição.